Oi, bom dia. A leitura de hoje é referente ao livro de Isaías, capítulo 42 e 43. João Batista viu uma pomba e acreditou. James Whittaker viu uma gaivota e acreditou. Quem pode dizer que aquele que enviou a primeira ave não teria também enviado a segunda? James Whittaker era um membro da tripulação escolhida criteriosamente que voava em uma B-17, conhecido como a Fortaleza Voadora, cujo capitão era Ed Rickenbacker. Qualquer pessoa que se lembrar de outubro de 1942 se recordará dos dias em que ele e a sua tripulação foram considerados perdidos no mar. Em algum lugar do Pacífico, fora do alcance do rádio, acabou o combustível e o avião caiu no oceano. Os 9 homens passaram o mês seguinte flutuando em 3 botes salva-vidas. Suportaram o calor, as tempestades e a água. Tubarões, alguns com 3 metros de comprimento, abauroavam seus barcos que tinham 2,7 metros de comprimento. Depois de apenas 8 dias, a comida acabou ou foi destruída pela água salgada. Seria necessário um milagre para que sobrevivessem. Um dia depois de seu culto matinal, Rickenbacker repousou a cabeça no barco e cobriu os olhos com o chapéu. Um pássaro pousou sobre a sua cabeça e espiou por debaixo de seu chapéu. Todos o contemplaram. Instintivamente sabiam que era uma gaivota. Rickenbacker a apanhou e a tripulação a comeu. Os intestinos foram usados como isca para pescar e a tripulação sobreviveu para contar a história. Uma história sobre uma tripulação à deriva, sem esperança nem ajuda à vista. Uma história sobre orações feitas e orações atendidas. Uma história sobre um visitante de uma terra desconhecida que viajou uma grande distância para dar a sua vida em sacrifício. Uma história de salvação. Uma história muito parecida com a nossa própria história. Nós não estávamos como a tripulação à deriva? Nós não estávamos como a tripulação orando? E como a tripulação, nós não fomos resgatados por um visitante que nunca vimos, por um sacrifício de que nunca nos esqueceremos? Você já deve ter ouvido a história de Rickenbacker. Pode tê-la ouvido de mim. Pode tê-la lida em algum dos meus livros. Isso aconteceu com Corinne Schwenk. Ela estava casada com o único membro da tripulação que não sobreviveu, o jovem sargento Alex Casey-Marsick. Como resultado de uma reunião do grupo em 1985, a senhora Schwenk descobriu que a viúva de James Whittaker morava a apenas 130 quilômetros de sua casa. As duas mulheres se encontraram e compartilharam as suas histórias. Depois de ler essa história em meu livro In the Eye of the Storm, a senhora Schwenk sentiu-se motivada a escrever. O verdadeiro milagre, ela me disse, não foi um pássaro sobre a cabeça de Ed Rickenbacker, mas sim uma modificação no coração de James Whittaker. O maior acontecimento daquele dia não foi o resgate de uma tripulação, mas sim a salvação de uma alma. James Whittaker era um incrédulo. A queda do avião
não mudou a sua descrença. Os dias em que enfrentou a morte não fizeram com que reconsiderasse o seu destino. Na verdade, a senhora Whittaker disse que o seu marido ficava irritado com John Bartek, um membro da tripulação que lia sua Bíblia sem parar, para si mesmo e em voz alta. Mas os seus protestos não fizeram com que Bartek deixasse de ler. Nem a resistência de Whittaker fez com que a palavra deixasse de penetrar em sua alma. Sem que soubesse, o solo do seu coração estava sendo semeado. Foi em uma manhã depois da leitura da Bíblia que a gaivota pousou sobre a cabeça do capitão Rickenbacker. E naquele momento, James passou a acreditar. Ri muito quando li a carta. Não ri da carta. Acreditei em cada palavra dela. Nem ri de James Whittaker. Tenho todas as razões para acreditar que essa conversão foi real, mas tinha que rir. Por favor, me desculpem. Tinha que rir daquilo que o Senhor fez. Isso não é típico do Senhor? Quem mais iria até tais extremos para salvar uma alma? Tamanho esforço para conseguir a atenção de um sujeito. O resto do mundo está ocupado com a Alemanha e Hitler. Todas as manchetes dos jornais registram os atos de Roosevelt e Churchill. O globo trava uma batalha pela liberdade e o pai está no Pacífico e envia um pombo missionário para salvar uma alma. Oh, as distâncias que Deus percorre para atrair a sua atenção e para conseguir o seu afeto. Aplicação. Agradeça a Deus pelas distâncias que o Senhor percorreu para lhe trazer até Ele. Reflita sobre as medidas extremas que Jesus tomou para comprar a sua salvação. Lembre-se no seu dia a dia. Jesus continua a trabalhar na sua vida para trazê-lo de volta a Ele, todas as vezes que você se desvia. Amém. E Deus abençoe.